inverter o negócio hoje. Eu vou perguntar para você quem é que vai ser o técnico do Vasco, hein, João Silva? Eu só acho o seguinte, depois da entrevista que o Carlos Brasil deu ontem aqui, eu posso dar a seguinte informação. Tem 10 nomes. 10 nomes. Dentre os 10 tem 3. Que eu acho que são os caras aí que estão assim mais cheirando, tá? O André Jardine, que está no futebol mexicano. Hoje troquei mensagem muito rapidamente com o Jardine, que foi campeão olímpico com a seleção em Tóquio. É um técnico acostumado a trabalhar com jovens, é um técnico de transição. Ele repetiu o que disse a uma emissora mexicana sobre um possível interesse do Vasco. Está empregado, não tem nenhum contato absolutamente, mas se sente muito honrado de ter seu nome anexado, né, vinculado ao Vasco da Gama, um clube desse tamanho. E os outros 2 que eu falei, um foi o Maurício Souza, que foi treinador da base do Flamengo durante 6 anos, que é um cara que tem esse perfil de jovem também, de trabalhar com jovens, mas é o que menos tem chance, na minha opinião, porque não chama muito atenção por não ter feito nenhum trabalho em âmbito profissional. Mas é um profissional que me disse hoje também, tá na mesma, tô esperando. Meu nome tá na mesa, ponto. E o outro, Humberto Louser, com quem falei hoje pelo telefone, inclusive. Humberto estava em viagem, voltou, o empresário dele, Daniel Cortes, que está em Dubai, é que está vendo essa negociação, está muito ansioso, está muito, assim, querendo uma solução, claro, é um desafio gigantesco para um cara como esse, tão jovem, que tem uma particularidade, porque ele jogou com o Nenê no Paulista de Jundiaí, na época o Et Jundiaí, campeão em 2005 em cima do Fluminense, da Copa do Brasil. Então ele tem essa particularidade, tem alguém, eu perguntei isso a ele, você chegou a conversar com o Nenê? Ele falou, não, cara, a gente tem um grupo de WhatsApp do pessoal do Paulista, mas não houve nenhum comentário a respeito disso, porque como o Carlos Brasil disse que os jogadores são consultados, né? Aliás, até senti falta dessa pergunta hoje na entrevista coletiva, fiquei esperando, não pude ir. Seria uma pergunta interessante para saber, porque o Brasil disse, os jogadores estão sendo consultados, os jogadores não decidem, mas são consultados. E o Nenê, para mim, é um esteio, né? É um cara que seria fundamental. Agora, o que eu senti também ontem, hoje, mais uma vez eu ratifico aqui, nomes como Renato Gaúcho, Cuca, esquece. Esses nomes não serão contratados pelo Vasco, não estão dentro desse perfil. O perfil é aquele que a gente trouxe aqui, está toda a imprensa trazendo. Um treinador mais jovem, um treinador com bom currículo, com bons trabalhos, que entenda processos. Os processos, quando a gente fala, é dinâmica de treino, dinâmica do dia a dia, dinâmica de contratações, até onde vai um orçamento, que tipo de jogador tem que ser contratado. Não adianta sentar o treinador lá e dizer assim, eu só quero jogador grandão. E tem jogador, por exemplo, que não trabalha com base, não gosta de trabalhar com base, né? Tem restrição, gosta de trabalhar com medalhão, né? Então, esse tipo de treinador não cabe. Mas um treinador jovem, acredita em processos, boa relação no dia a dia, que esteja dentro de um orçamento adequado que o Vasco está fazendo com a 777, mas dentro de um orçamento que não seja também estratosférico. Treinador como o Cuca, gente, ganha R$1 milhão por mês. Hoje não está dentro desse processo, não tá, é um cara que pode minimizar, como disse o Carlos Brasil ontem, o erro, mas e se der errado? Aí você tem que fazer que nem o rival, está pagando $10 milhões ao treinador que está saindo? Isso é uma loucura, cara. Pagou 2 milhões a seleção da Polônia, a Federação Polonesa, e está pagando mais 7 e pouco aí de multa para o Paulo Souza. Né? Você ter dinheiro é uma coisa, você rasgar dinheiro também, ainda mais no Brasil, que a cultura do treinador é assim, né? Gira que nem roda, né? Então é muito fácil. E que tenha perspectiva de futuro, para trabalhar com jovens, para poder administrar egos e vaidades, tem que ter um pouco dessa. E eu acho que dentro desse caminho aí, eu vejo o Jardine como um nome muito possível. Porque ele, bem ou mal, na seleção brasileira que foi a Tóquio, trabalhou com alguns jogadores que já são, né? Estrelas, que já são estrelas nos seus clubes na Europa, mas o Carlos Brasil me disse hoje, eu perguntei, alguma chance do Jardine? Ele disse, ele e mais 9. Então, amigo, 10 homens e um destino. Como a gente não está aqui para ficar especulando, e eu sinto que um nome não vai entrar nessa lista, é o Anderson Moreira. Muito por conta também de não ser esse perfil, de ser um cara que no dia a dia não é um sujeito fácil também, é bom treinador. Tanto é que o Anderson, e isso não foi, obviamente, o Brasil que me disse, por favor, tá? Isso foi uma outra pessoa que me falou de dentro do Vasco. O Anderson foi campeão da Série B com o Botafogo e não se empregou.
porque ele saiu de uma maneira difícil, teve problemas durante a Série B, brigou, foi expulso, teve gestos assim estranhos, né? E isso um pouco que deu uma queimada nele. É meio como... Ele discutiu com a torcida no jogo, isso aí. Então é uma situação que eu vou confessar, eu mandei uma mensagem para o Carlos Brasil antes de entrar no ar, porque eu faço isso há centenas de anos. Eu falei, estou entrando no ar agora, posso fazer o programa tranquilo? Ele falou, pode, não vai resolver nada agora. Eu falei, mas e amanhã? Amanhã é outro dia. Amanhã é outro dia. Então, a gente está na expectativa. Eu acho que domingo não vai ter nenhum treinador para estar lá vendo o jogo. Eu acho que é uma situação que para a semana que vem, para o jogo do Londrina, aí sim eu acho que semana que vem, até por conta desse clamor, dessa necessidade, tem que ter um treinador, gente. Tem que ter. E ele já falou ontem que eram vários nomes, chegou a 10, e essa lista eu acho que está estreitando, e já está começando a fazer os contatos com aqueles que são mais favoritos para buscar. No caso do Jardine tem um complicador, porque tem uma multa rescisória. E aí, de repente, a 777 pode ajudar a pagar, vamos ver.